em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Se alguém não tem Bíblia, a gente tem algumas Bíblias ali disponíveis. Só você levantar o braço que alguém vai trazer para você. Alguém precisa? Não? Ok. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu oro que o Senhor venha nos abençoar ricamente, Deus, com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha encontrar em nossos corações campos ávidos, Senhor. Que essa semente venha a ser plantada e venha provocar em nós transformação, Senhor. Porque precisamos, Deus, precisamos muito disso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, todos nós gostaríamos de ter em nossas vidas um lugar de recomeço, né? Um lugar onde todos os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, eles pudessem ser atirados no chão igual uma camisa velha que você não quer usar mais, né? Todo mundo já desejou um dia ter um lugar assim, onde os nossos erros pudessem ser deixados para trás e a gente seguir sem eles nunca mais nos assombrar. O capítulo de João, aqui o capítulo 8 de João, vem falar para a gente, boas novas, esse lugar existe. E nele nós encontramos esse quadro aqui perfeito, onde essa mulher, pega em adultério, é levada até o rabino da Galileia e acusada ali quando ele estava ensinando para as pessoas. A intenção deles era tornar isso o mais público possível, né? Porque eles queriam envergonhar tanto a mulher como Jesus. Todas as indicações, né, nos mostram que eles tinham problema, algum tipo de problema com a mulher também. Isso é mostrado no fato deles trazerem ela e exporem publicamente, porque isso podia ter sido feito, colocado ela num lugar à parte, sob custódia, e trazer a questão para Jesus. Mas não, eles a trazem àquele lugar, talvez até nua, né, para fazer sentir vergonha mesmo daquilo,
para expor aquela mulher, né? Mas foi ali, naquele lugar mais sombrio da vida dela, que em vez dela encontrar a sentença mais pragmática da lei, ela encontra a surpresa da graça, nesse lugar de recomeço. Os versos de 3 a 5 nos dizem assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Então os líderes levam essa mulher para Jesus em circunstâncias humilhantes, né, cheia de vergonha, mantida contra a sua vontade ali, sob a custódia da polícia religiosa da época, e provavelmente a envolveu com um homem que ainda não era o seu marido no próprio ato de adultério. E para mencionar o óbvio, eles não levaram o homem, que devia ser levado também, já que houve um caso de adultério, né? Para ter toda essa cena significa que já haviam espiões olhando tudo aquilo, perseguindo, né? E descrevendo toda a cena para ele. Eles diziam: Moisés na lei ordenou que tal deveria ser apedrejado. Em tal circunstância ela deveria ser apedrejada. E essa citação da lei de Moisés levanta questões aqui que podem ser bem complexas. Por exemplo, a mulher era casada ou ela era noiva? Porque o apedrejamento era uma punição biblicamente prescrita para uma noiva virgem que adulterou em vias do seu casamento, né? Deuteronômio 22, 23 fala com isso aí, fala disso para nós. Em outras passagens da lei, como Levítico 10, ou Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22 e 22, a morte é prescrita para todos os tipos, né? Para qualquer mulher. Ela só não é colocada especificamente em como deve ser feito ela. Na Mishnah, que é uma lei cultural, quase oral, dos judeus, ela já especifica muito bem isso daí. Ela diz que se for noiva, virgem, pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Se for uma mulher casada, ela deve ser estrangulada. Então, normalmente, o que eles faziam nesse caso? Eles pegavam, aqueles dois pegam em adultério, levavam a uma praça, cavavam um buraco, colocavam uma caixa e colocavam os dois no buraco. No caso da casada, eles colocavam uma corda de um lado do pescoço, outra corda do outro, e as testemunhas puxavam, até estrangular, assim como o amante. No caso da noiva, ela era apedrejada ali naquele buraco. Colocavam terra por cima e plantavam uma árvore. A árvore crescia. Quando essa árvore crescia, eles passeavam naquele lugar e falavam principalmente aquelas crianças que estavam aprendendo sobre o que tinha acontecido ali e o ato de imoralidade que havia acontecido para aquela árvore estar naquele lugar. Mas legalmente falando, o padrão de evidência para um crime desses era exaustivamente muito pesado. Tinha que haver duas testemunhas que tivessem visto toda a cena. E não bastava elas terem visto aquele casal de amantes ter entrado na casa. Não bastava eles terem visto eles no quarto. E não bastava eles terem visto eles na cama. Eles tinham que estar lá observando tudo e relatar, como diz lá, o Shibarai lá, o movimento todo. Né? Eram condições muito rigorosas. Tanto que na época de Jesus isso era muito raro de acontecer. E alguns estudiosos dizem que acontecia 1 a cada 7 anos. Era muito difícil disso acontecer. E eles chegam para Jesus: mas e aí? O que você diz? Tentando colocar Jesus nessa armadilha, né?
Se ele dissesse, olha, execute-a pelo crime de adultério, então Jesus ia parecer um mestre severo, né? Um mestre até cruel. Imagina só os coletores de impostos, as prostitutas, né? Os publicanos, os mendigos que amavam estar com Jesus, que amavam conversar com Jesus, que amavam comer com Jesus, que amavam ouvir de Jesus sobre o amor e o perdão. Como é que eles iam enxergar? Será que eles iam conseguir falar que ele ainda era amigo dos pecadores? Era complicado. Fora isso, ele ia também, ele violaria uma lei romana, que ela tomava para si o direito de execução por ofensas religiosas. Então ele estava metido em dois problemas. Se ele falasse, ó, deixa aí, né, simplesmente a perdoasse ali e falasse, deixa essa mulher ir embora, então ele quebraria a lei de Moisés. Esses caras falariam, outro dia estava no monte dizendo que ele não veio para quebrar a lei, mas que veio para cumpri-la. No entanto, não quis saber de cumprir a lei. Então eles colocam Jesus aí nessa sinuca de bico, né? Coisa que eles já tinham feito, né? Vocês lembram bem das circunstâncias dos impostos, quando eles chegam para Jesus, vêm e falam, e aí, a gente paga o imposto para César ou não paga o imposto para César? Se Jesus falasse assim, não paga, eles delatavam ele para o império. Se ele falasse paga, eles diziam, tá vendo? Amigo do imperador, por isso que está fazendo essa arruaça toda aí. Então Jesus sabiamente fala, me traz essa moeda aí, quem está nessa moeda? Eles dizem, é César. Jesus fala, então, dá a César o que é de César. Porque na terra, nós estamos inseridos numa comunidade, né? Nós pagamos impostos, que supostamente os governantes tinham, em meio à gestão, prestar serviço de infraestrutura na nossa comunidade. E também, como cristãos, a gente tem um governo ainda maior, que é o de Deus, o qual nós devemos saber sobre seu amor, saber sobre seu reino, saber sobre sua governança e sermos servos diligentes. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E sim, a gente deve interligar os dois quando isso se torna possível. Nós não devemos separar os dois, porque a gente se torna completamente alienado. Não há necessidade disso. Nós seremos ótimos cristãos se formos também bons cidadãos. Lutero ensina isso direitinho, quando aquela história dele com o sapateiro, vocês devem conhecer. Um sapateiro recém-convertido, chega para Lutero, todo cheio de alegria. E aí, o que eu faço pelo Evangelho? Eu me converti ontem, o que eu faço? E Lutero olhou para ele, você faz um bom sapato. Você faz um bom sapato, cobra um preço justo, que você já está fazendo muito, porque é algo raro hoje em dia. Cada um deve agir na sua esfera, conforme Deus te chamou. Deus te deu uma profissão, seja um bom profissional, que você já vai estar fazendo bastante. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E foi assim que Jesus se desvencilhou dessa armadilha, e aqui ele vai se desvencilhar de outra também. Diz o verso 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então esses homens, miseráveis como eles eram, de espírito, usaram essa mulher como uma arma contra Jesus. Apresentam essa pecadora diante de Jesus, mas eles ignoram o próprio pecado deles. Eles não estavam nem um pouco interessados com a verdadeira justiça. Eles estavam interessados em causar ali, prender os dois, envergonhar os dois, matar os dois. Esse era o interesse dele. E no meio de tudo, Jesus se abaixou e escreveu no chão com o dedo. Essa foi uma resposta cuidadosa que Jesus deu. Em vez deles dar uma resposta verbal imediata, ele se abaixa. E se abaixar figura bem humildade. Jesus ele não reage com raiva ou com indignação, nem contra a mulher
e nem contra os acusadores. Mas ele faz uma pausa, ele se abaixa, tal qual Tiago nos alerta, e vem tão bem nos dias de hoje para a gente. Meus amados irmãos, tenham isso sempre em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19 nos fala isso. Inclinar-se, manter a postura baixa, é um modo de se identificar com a humilhação que aquela mulher estava passando naquele momento. Jesus fez o que podia para se identificar, para cuidar, para aliviar o embaraço que aquela mulher estava passando ali naquela situação. E a gente pode dizer que essa história ela ilustra um grande problema, um dilema, Como é que pode Deus mostrar amor e graça ao pecador sem ser injusto, sem violar a própria lei? E ele faz isso em primeiro lugar se identificando com o pecador em sua própria condição, uma condição baixa, reprimida. E essa é a única passagem na Bíblia que a gente vai ver Jesus escrevendo algo. E ele está escrevendo ali no pó com o dedo. Há cerca de 2000 anos antes dessa cena, o dedo de Deus também escreveu nas tábuas da lei. E escreveu: não cometerás adultério. O que Jesus escreveu naquela areia, naquele pó, tem sido amplamente especulado através dos séculos, Alguns acham que ele só ficou lá rabiscando a sujeira. Outros falam que ele ficou matando o tempo, que ele parou no tempo ali, já que o verbo também pode se traduzir como desenhar. Outros acham que Jesus escreveu o nome dos acusadores ali, ou o pecado deles, já que a palavra do grego é katagrafene, que quer dizer escrever um registro, que pode ser escrever um registro contra alguém. Então, particularmente, eu gosto muito também dos comentaristas que acham que ele escreveu alguma passagem, porque aqueles homens conheciam bem a Bíblia, eles podiam não ter o coração dela, mas eles conheciam a palavra. Eu gosto muito particularmente de Jeremias 17:13, que eu acho que tem aí para vocês. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Visto que continuavam a interrogá-lo, diz o verso 7, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Em vez de ele passar uma sentença para aquela mulher, ele passa uma sentença para os acusadores, Ele não disse não execute, ele simplesmente exige que a justiça fosse feita com retidão. Essa frase de Jesus é uma referência direta a Deuteronômio 13:9 e Levíticos 24:14. Onde a lei nos diz que as testemunhas de um crime, elas devem ser a primeira a atirar a pedra. E é claro, elas não podem ter participação naquele crime, isso é óbvio. E esse dito, ele não significa que aquelas autoridades deviam ser modelos de perfeição, sem pecado, até porque isso é impossível, antes que a pena de morte fosse decretada. Aqui o que mais importa é que essas testemunhas, esses acusadores, eles não sejam praticantes do mesmo pecado, não estejam envolvidas em semelhante erro. O problema é que em muitas sociedades, na nossa sociedade até os dias de hoje, é muito diferente a pena que é dada a uma mulher e a pena que é colocada a um homem, especialmente nos países latinos, onde o homem é criado para ser o garanhão, para pegar todas, e a mulher, se pegar, você já sabe um monte de nome, O homem se passa como um bonzão e a mulher sempre enterrada, a mulher é sempre colocada de lado.
Então Jesus aqui, ele está combatendo essa relação de 2 pesos e 2 medidas, trazendo todo mundo na mesma panela, né? Jesus aqui, ele expõe um pecado que é muito comum, infelizmente, no nosso meio, que é o desejo da gente punir o pecado dos outros, ignorando o nosso próprio pecado. Um exemplo disso foi o rei Davi. História que vocês conhecem muito bem. Davi, ele não vai à guerra e ele pratica o adultério com uma mulher casada, Batseba. A mulher engravida. E aí Davi tem uma ideia de gênio. Chama o marido dela, que estava na guerra, Urias, fala assim: olha, tenho escutado falar que você está muito bem nessa guerra. Então resolvi te dar uns dias de folga aí para você ficar em casa. Lógico, né? Esperto, querendo que o marido acolhesse essa. Só que Urias era um ótimo homem. Era fiel a Deus e fiel ao rei. E fala: não é justo que eu tenha folga e meus amigos fiquem lá na guerra. Eu vou para a guerra. E aí Davi não consegue convencer Urias. Aí Davi faz algo pior, outra ideia de gênio. Ele coloca estrategicamente Urias numa posição que ele fosse morrer facilmente na guerra. Manda Urias lá para frente de batalha. E Urias morre. Passa o tempo, o profeta Natã chega até Davi e fala: olha, como é que vai, meu rei e tal? E Davi está: bom te receber aqui. Faz tempo que você não vem aqui, cara, toma um café e tal. E Natã fala: eu tenho um problema aqui para te contar, uma história de 2 pastores, né, e tal. Aí um foi na casa do outro. Tinha um que era muito rico e o outro que era pobre, só tinha uma ovelha. Aí ele foi passar a noite lá na casa do rico. E o rico, quando foi servir o jantar de noite, em vez de pegar uma das dezenas de ovelhas que ele tinha, pegou a ovelhinha do pobre, serviu e deu para ele comer. O quê? Mas isso é fácil de resolver. Traz esse cara aqui agora que eu vou fazer ele pagar 4 vezes mais para o outro, e no final ainda vou matar esse cabra. Aí Natã olha para ele e fala: esse homem é você, Davi. E aí as escamas caem, os olhos de Davi. Davi verdadeiramente naquele momento é quebrantado. Vocês podem ler essa história em 2 Samuel 12, de 1 a 10, em casa. E as coisas mudam, né? Deus fala para Davi: olha, a espada nunca mais vai sair da tua casa. E a gente sabe o que acontece depois com Davi, as consequências, os filhos dele, tudo mais que vem à tona. Então, se a gente deve olhar para os pecados dos outros, a gente deve olhar consciente de que nós também somos pecadores. Existe sim um lugar para a gente expor, para a gente repreender, para a gente lidar diretamente com o pecado dos outros, da família de Deus. Mas sempre ele deve ser feito com um coração que primeiramente reconhece que todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. E quando nós vamos confrontar um pecado desse, o primeiro coração partido é o da gente. Não é algo que você venha com raiva e condenação. Não é dessa forma que é feito. Mas o primeiro a ser partido é o coração daqueles que vão confrontar aquilo. É muito triste para todos. E aí a palavra diz que novamente Jesus ele se abaixa e escreve no chão. Jesus estava fazendo de tudo ali para acalmar aquela situação, para baixar a tensão, preocupado com a dignidade, com a segurança daquela mulher. Ele não encara os acusadores dela com intimidação, mas ele se abaixa novamente, continuando a se importar com a vergonha que aquela mulher estava passando, e em como poder aliviar aquela situação.
Os que ouviram foram saindo, diz o verso 9, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Muitos manuscritos, muitos comentaristas dizem que eles foram acusados pela própria consciência deles, o que é bem possível, porque saíram todo mundo dali atordoadinho, tudo em fileirinha, indo embora e largando as pedras pelo caminho. Aqueles que vieram envergonhar Jesus estavam saindo todos envergonhados, como a gente acabou de ler em Jeremias, todos saindo envergonhados. Então diz o verso 10, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandona a sua vida de pecado. Jesus usa a mesma palavra com essa moça que ele usou com a mãe dele. É a mesma palavra, vocês lembram? Aqui em João mesmo, no capítulo 2, quando existe aquele casamento, que ela vem falar com ele, que o vinho tinha acabado, e Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Isso já foi ensinado diversas vezes. Esse mulher não era do jeito que a gente pensa, mas era algo como prezada senhora, era algo muito respeitoso naquela época. E é isso o modo como ele trata essa moça ali exposta na frente dele. Ele, mulher, se trata senhora. Ele não trata como piriguete ou algo assim desse tipo, acusando ela. Não, senhora, trata bem, trata com carinho. Ninguém, Senhor. Aqueles homens cheios de pompa, com muito cinismo, chegam até Jesus, chamando ele de mestre. Uma baita de uma cena. Mas ela verdadeiramente, quando ela responde a ele, ela chama ele de Senhor, como alguém que está liderando a vida dela, a partir daquele momento, daquela cena tão terrível que ela estava vivendo. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Então ela estava ali, por fim, diante do único, o único que ainda poderia ter uma pedra na mão, porque ele não era pecador. Reparem que ele não pergunta para ela se ela realmente fez aquele ato pecaminoso. Não, porque ele sabe, e nós também sabemos que ela estava envolvida nisso daí. Nos versos posteriores a gente descobre isso daí. Então, aqueles homens, eles sabiam da emoção que era exercer o poder para condenar. Mas Jesus, aquele único que podia condenar, ele sabe da emoção que é exercer o poder para perdoar cada um de nós. Ele sabe o que é isso. E, em certo sentido, aqui ele confirma tudo aquilo que a gente tem em Romanos 8:1, quando é nos dito que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais ainda, ao perdoar um pecador, Jesus confirma aquilo que é dito dele mesmo, sobre que só Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Para terminar, eu gostaria de colocar 3 pontos aqui com vocês. Número 1, pecador trata pecador cruelmente. Pecador trata pecador cruelmente. Eu amo o modo como esse tribunal aqui ele termina, porque Jesus ele não diz para ela assim, abandona a tua vida de pecado, se vê livre do seu amante, ajeita aí a sua vida, para com seus vícios, toma vergonha nessa cara e eu não te condenarei. Ele não faz isso. Ele primeiro diz que não a condena. Primeiro ele diz, eu também não a condeno. Depois ele diz, vá. E quando você for, não peca mais. Você é livre. Vai. Eu não te condeno. Como disse agora há pouco, essa passagem ela expõe a nossa falta como pecadores, de sermos ávidos para condenar e odiar o pecado dos outros, em particular aquele mesmo pecado que aflige as nossas vidas, geralmente, por incrível que pareça.
né? Os pecadores, eles tratam os outros pecadores de maneira extremamente cruel, a menos que eles tenham consciência de que todos nós não passamos de pecadores perdoados por Cristo, lavados por seu sangue, alcançados pela sua graça. É isso. Quando isso está na tua consciência, o modo de você olhar a falha do outro é completamente diferente. E ao longo dessa estrada, né, gigante chamada vida, a gente nota que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vai deixando para trás essa coisa de jogar pedra. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente deixa para trás essa coisa de jogar pedra. Então, se você é um pecador, que todo dia você tenta provar que é mais digno que o teu irmão, mais merecedor de ser abençoado do que o teu irmão, você ainda, com toda certeza, você é um jogador de pedras. Se aproxima de Jesus e joga essas pedras fora. Tenha consciência de que todos nós só merecíamos a morte. Só isso. O capítulo ele começa dizendo que Jesus ele subiu ao Monte das Oliveiras. E a gente sabe o que ele vai fazer lá. No outro dia ele estava ensinando. Quando acabou, no outro capítulo ele estava ensinando. Quando acabou, todo mundo foi para a sua casa. E Jesus ele sobe o Monte das Oliveiras. Porque ele vai orar por nós. Ele vai orar por aquela cidade. Ele vai orar pelo pecador. Jesus ele orava pelas pessoas. Aqueles mestres da lei, os fariseus, os acusadores, eles oram para as pessoas. Isso é bem diferente. Orar para as pessoas é orar para que as pessoas fiquem admirando aquilo que ele está fazendo, admirando a sua autoridade. Jesus não, ele intercedia, ele se preocupava com o que estava acontecendo com cada vida. É bem diferente. Então, se você se pega constantemente julgando as pessoas por algum pecado, provavelmente você é prisioneiro do mesmo erro, do mesmo pecado. Isso te denuncia para você mesmo. Caso contrário, você vai estar sim, cheio de compaixão, cheio dos desejos que aquela pessoa seja liberta, que aquela pessoa possa ser restaurada, que aquela pessoa possa ter um lugar de recomeço. Segundo ponto, o modo como a lei trata o pecador. A lei trata o pecador com a morte. É assim. A lei é boa, a lei é justa, a lei é pura. Mas o padrão dela é perfeição. E nós não conseguimos atingir esse padrão. É por isso que ela, por si só, contra nós, ela acaba com a gente. Ela nos condena. É interessante ver Jesus se abaixando para escrever nesse lugar 2 vezes. Isso nos lembra Moisés. Moisés sobe ao monte e o dedo de Deus escreve as leis. Ele desce, o que o povo está fazendo? O povo já tinha esquecido Deus, que tinha libertado eles, tinha feito um bezerro morto lá de ouro, estava dançando, fornicando, esquecendo Deus. Moisés joga as tábuas no chão, elas se quebram. Mais tarde ele sobe de novo. E aí Deus escreve novamente as tábuas da lei. Só que dessa vez, além do povo ter entendido, pelo menos naquele momento, é feita uma arca. E a lei, ela é guardada ali naquele lugar. E essa arca, ela simboliza Jesus Cristo. Ali em cima da arca, a lei era guardada dentro dela, e em cima da arca ficava o propiciatório, onde era o sacerdote lançava o sangue, simbolizando o que ia acontecer mais tarde. E a lei era guardada. O sangue derramado no assento da misericórdia, no assento da propiciação, nos lembra que a única razão de nós estarmos livres da lei é Jesus, é o sangue do Cordeiro. Nós estamos guardados nele, a Bíblia nos lembra. Nós somos novas criaturas. Ainda que pecadores, ela não nos alcança.
Deus, quando Ele nos olha, Ele não vê a nossa rebelião, o nosso pecado, os nossos erros passados. Tudo que Ele vê na nossa frente é o Seu Filho e o sangue derramado. Romanos 7 diz que nós morremos para essa lei. Gostaria de ler alguns versos com vocês, se vocês quiserem me acompanhar em Romanos 7. Romanos capítulo 7. Diz: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? No verso 4 diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Mais tarde vocês fazem isso de lição de casa, leiam esse capítulo todo. Mas eu vou tentar resumir com uma ilustração para vocês. Imagina só, um homem, ele rouba uma joalheria, sai correndo, pega um carro, rouba o carro, a polícia vai atrás dele, e a polícia atira nesse homem, o carro bate, ele morre. Algo que não vai acontecer nesta história é o seguinte, gente: a polícia, ela não vai lá no IML pedir para abrir aquela gaveta, colocar o preso na frente dela e falar: seu Roberto Vilas Boas, o senhor cometeu esse crime que dá essa pena, tantos anos, essa pena, tantos anos, isso. Jamais a polícia vai fazer isso. Por quê? Porque é óbvio, o cara está morto, não tem lógica. E é isso que Romanos 7 explica para a gente. A lei não pode nos alcançar, porque Jesus tomou essa lei, e nós morremos para a lei. Isso é fantástico, não é? Isso é fantástico. A lei que é pura, perfeita, agradável, porém inalcançável, e nos condena à morte, não pode nos alcançar, porque Jesus cumpriu aquilo, e Ele tem nos guardado, e o seu sangue derramado sobre Ele. Isso é demais. Mas, Naldinho, se você está dizendo que a lei não tem jurisdição sobre mim, então, se é verdade isso daí, eu posso zoar nessa vida, né? Posso ali alugar um camarote, fazer essa balada toda aí. É aí que entra o terceiro ponto. A gente viu como é que o pecador trata o pecador, como é que a lei trata o pecador, e agora a gente vai observar como o Salvador trata o pecador. Jesus, ele olha para aquela mulher e não a condena. Ele diz que ela está livre para ir embora. Jesus não diz a ela: olha, filha, vai e não peca nunca mais, hein? Ele não fala isso daí para ela. Muito menos: olha, menina, essa é a última chance que eu estou te dando na vida, hein? Se endireita. Não, não é isso que ele fala. Não é uma intimidação, é uma celebração. Você está livre. Você está livre. Vai e não peca mais. Mulher, você sabe a dor, você sabe a tristeza, você sabe o vazio, você sabe o que isso tudo te traz, o que o pecado te traz, como ele destrói tua alegria, como ele arruína a tua família. Todos os problemas que ainda você vai encontrar, porque consequências vêm, como a sociedade, por exemplo, ela ia ter que enfrentar tudo isso. Então, ele não está dando uma intimidação, mas ele está celebrando, ele está dando uma carta de alforria, ele está dando um poder para ela. Ele está dizendo: vai, e olha, deixa essa vida para trás, acabou. Enfrenta toda essa batalha que tem pela frente. E o Senhor diz para mim, o Senhor diz para você a mesma coisa que diz para ela. Diz: olha, você é livre, vai.
Não faz sentido a gente levar uma vida de aparências diante do Senhor, arrastando correntes pesadíssimas por causa do pecado. Mas hoje o Senhor preparou um tempo e um lugar de recomeço para todos aqueles que vivem sob o jugo do pecado. A gente vai logo tomar a ceia do Senhor, nós vamos nos levantar e tomar os elementos quando estivermos prontos. E a gente vai celebrar, assim, essa liberdade, essa vida transformada pelo perdão de Jesus, pela graça de Deus. Que ao nos aproximarmos da ceia, a gente possa refletir sobre essa caminhada com Cristo. Abandonar de vez tudo que não agrada a Deus. E celebrar com Ele esse poder de estar guardado sobre a virtude de Jesus, onde o sangue dele, esse sim, nos purifica de todo pecado. A lei não tem poder sobre mim ou sobre você. Então a gente pode, todos nós, vivermos uma vida de recomeço. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E ela se renovou nessa manhã para todos nós. Ele não deu para essa mulher nenhum manual, ele não deu para essa mulher um conjunto de regras para ela seguir, ele apenas disse que ela era livre. E olha, se é algo que a gente deve segurar com toda a força, é a palavra de Jesus, é a promessa de Deus. Se Ele está falando que você é livre, você é livre. Vai. Siga em frente. Toma posse disso e segue em frente. Amém? Vamos orar. E quando o teu coração estiver pronto, você pode vir à frente e tomar os elementos da ceia, enquanto o pessoal ajuda vocês a adorarem. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter deixado toda a sua glória e abaixado, Senhor, ter se humilhado, vindo a esse mundo para morrer naquela cruz, se importando conosco. Nós estávamos mortos, Senhor, condenados, mas lá naquela cruz, o Senhor levou todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha. Deus, eu oro, Senhor, que se ainda há corrente se arrastando nesse lugar, que as pessoas possam ser libertas, que as pessoas possam tomar posse dessa Tua promessa, dessa Tua palavra, esquecerem o que passou e seguir em frente com a vida, Deus, enfrentarem a batalha de cada dia ao Teu lado, que elas possam, Senhor, verdadeiramente, com todo o coração, Te chamar de Senhor, não da boca para fora, Senhor, mas com todo o coração. Senhor é aquele que guia, Senhor é aquele que orienta, Senhor é aquele ao qual nós nos ajoelhamos e nós dizemos: o que o Senhor quer que eu faça, meu Senhor? Com grande alegria, ó Deus, nós somos Teus escravos, Senhor, porque Tu nos acolheste com todo amor e não há melhor lugar para estar, porque ao mesmo tempo o Senhor nos chama de amigo, meu Deus. Como é bom estar contigo, Senhor. Restaura as nossas vidas, Senhor. Deus, e se ainda há pessoas na situação que Davi estava, Senhor, de não estar enxergando o que está fazendo com a própria vida, Deus, eu oro que o Teu Espírito Santo haja de maneira graciosa, libertando essa pessoa também, meu Deus. Deus, eu Te agradeço porque todos nós, Senhor, a começar de mim, só merecíamos a morte, Senhor. Mas graças ao Teu sangue, Senhor, Deus não coloca a Sua ira sobre nós, Senhor, mas nos toma como filhos,
como co-herdeiros teus. Na hora dessa ceia, nós queremos levantar esse cálice para ti, Senhor. Nós queremos ajoelhar os nossos corações. Nós queremos te adorar, Deus. Obrigado, meu Senhor. Amém.